Olá, meu nome é Raquel Marinho e a minha formação é em psicanálise. Eu participei do Psilaces desde a pesquisa Adolescências e Leis até o final do meu doutorado, que aconteceu em março de 2020. Um doutorado que foi realizado no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio financeiro da CAPES, e no Departamento de Psicanálise de Paris 8, por meio de um estágio financiado pelo programa PDSE CAPES. Falar sobre a minha causa é falar sobre o assunto da minha pesquisa, que é a segregação. Ela me ocorreu junto à minha prática clínica e institucional com adolescentes que tinham medida socioeducativa aplicada pela justiça em resposta à prática infracional, mas que se encontravam meio que isolados, sem vínculos com seus entornos e por isso sem propriamente um alcance da justiça. Escutando esses adolescentes que tinham dificuldade de laço com as pessoas e com as instituições, ouvi deles que tais dificuldades eram também das pessoas e das instituições que faziam parte das suas vidas. Instituições, inclusive, que a princípio deveriam protegê-los. E nessa época eu já tinha comigo um texto de Lacan, que se chama A Locução sobre as Psicoses da Criança, que é de 1967, está publicado em Outros Escritos. É um texto que me intrigava porque nele Lacan fala de um aumento da segregação que se fazia em escala mundial e que se faria cada vez mais intenso. E ele chega, curiosamente, a associar essa escalada da segregação ao que ele chama, a partir de uma referência literária, de inexistência de gente grande. E termina por sugerir o termo criança generalizado, é uma expressão dele, mas me fazia pensar na generalização adolescente. Foi aí que eu construí a minha hipótese de pesquisa. Eu fui estudar a adolescência e pude ver que nas sociedades tradicionais, como a de Samoa, pesquisada por Margaret Mead, ela não existe, né? Em seu lugar estão os ritos de iniciação à vida adulta. O que são esses ritos? Eles são momentos festivos em que os corpos dos púberes, né, daqueles que cresceram, eles são apropriados pelo coletivo, pelos membros mais velhos desse coletivo e submetidos a um sacrifício que sempre se caracteriza por uma retirada de um pedaço do corpo. Varia, né, de sociedade para sociedade, mas às vezes são golpes na língua, às vezes é sutura do prepúcio, às vezes é uma remoção parcial do clitóris, às vezes é uma remoção total. Agora, se por algum motivo algum púbere ele não passa por esses ritos, ele permanece nessas sociedades considerado criança e pode ser expulso da vida em comum. Com isso, esses ritos eles se tornaram uma chave de leitura do texto lacaniano. Por quê? Porque se a gente volta no texto, nós vamos ver que momentos antes do Lacan sugerir o termo criança generalizado, ele fala de uma vulgarização promovida pelo liberalismo da ideia de que o nosso corpo nos pertence, que é uma ideia contrária a essa, né, de um corpo coletivizado, né? E isso foi esclarecendo outras passagens do texto, né? Há momentos em que o Lacan fala de transformações sociais e políticas a partir dos avanços da ciência. E a que ele estava se referindo? Ele estava se referindo à inauguração da ciência moderna com o código cartesiano penso, logo eu sou. Ou seja, com uma ideia de eu enquanto unidade corpórea,
que de novo, né, é distinta dessa ideia de um sujeito que tem uma parte do seu corpo faltando, né? E porque ele falta, que ele busca um complemento, se engajando no laço com as pessoas e com as instituições. Então daí a gente já pode compreender como que os avanços científicos com a ideia de unidade corpórea, de indivíduo, produz segregação. Porque se a gente passa a se pensar enquanto um ser completo, a gente passa a se imaginar sem a necessidade de enlaçamento com o outro. Mas não era só isso que o Lacan falava, não. Ele não só falava dessa mudança de época, dessas transformações no funcionamento dos sujeitos. Ele também criticava os analistas por resistirem ao seu conceito de objeto A, que é um conceito formulado alguns anos antes no seminário 10 Angústia, enquanto extração corporal. Nesse seminário, diferente de alocução, a referência aos ritos sacrificiais das sociedades tradicionais, ela está explicitada. E Lacan vai apontar que o pedaço de carne que é objeto do rito é apenas o símbolo de uma perda anterior. E nós podemos tirar daí duas implicações. A primeira é que, se é apenas o símbolo de uma perda anterior, pode variar, né? Não tem uma fixidez de determinação. Então, pode variar de sociedade para sociedade, de época para época, de sujeito para sujeito. E a outra implicação é o que seria essa perda anterior, né? Que ele vai falar como a perda do objeto A. Para explicar, ele chega a fazer uma analogia desse objeto com os envoltórios embrionários, nos lembrando que os envoltórios embrionários, eles pertencem ao corpo próprio, eles pertencem ao corpo do feto. Então é como se ele nos fizesse entender que o homem, ao nascer, ele mergulha na linguagem e perde os seus envoltórios embrionários, perde uma parte do seu próprio corpo, no sentido de que, com o uso das palavras, ele não consegue se representar completamente, né? Sempre escapa algo a essa possibilidade de representação. Então, para a gente já ir caminhando um pouco para o final, se você me perguntasse, né, assim, por que um rito sacrificial tem lugar nas sociedades tradicionais durante a puberdade? É que até a puberdade, isso que a gente sente como uma falta, né, uma ausência de uma garantia identitária, é vivida como algo que pode ser solucionado com o crescimento. Mas o que a maturação sexual biológica de fato faz é lançar os jovens, né, no vazio, assim, na ratificação de que essa ausência de garantia identitária, ela é insolucionável. Então, as sociedades tradicionais com esses ritos, o que elas fazem é, de certa forma, sair ao socorro de significação dos jovens, oferecendo-lhes um sentido partilhável, né, para tratar esse momento pubertário. Mas nas sociedades ocidentais, a partir da modernidade, com o advento aí da ideia de indivíduo, o que ocorre é uma rejeição dessa incompletude, né? E isso faz aparecer o adolescente moderno, né? Que é um sujeito em crise de identidade, é um sujeito que não conta com a cultura, né? Para elaborar um saber sobre o que ele sente
enquanto incompletude, né? Para se saber incompleto, né? E para se iniciar socialmente, ele fica sozinho nessa tarefa. E se isso, há um tempo atrás, era algo que aparecia como uma crise, como superável em determinado intervalo de tempo, vem se mostrando para muitos como um estado, né? Como algo do qual não se sai, como se as pessoas realmente permanecessem, né, alienadas quanto à sua condição humana e, portanto, com muitas dificuldades no enlaçamento com os outros, né, com as instituições, com as pessoas. E aí, se a gente pensa o que era o cenário de outubro de 1967, né, vale lembrar que Lacan estava às vésperas de maio de 68, que explodiu com o movimento estudantil, o movimento dos jovens. De um lado, né, eu vou falar assim, né, eu acho que de um lado ele via, né, uma sociedade bastante liberal, com a ideia de indivíduo, né, que não favorece o laço social, que produz segregação, e de outro, analistas apegados à ideia do pai como um ordenador de modelos identificatórios. Mas o que Lacan percebia é que isso não operava mais, ou operava para poucos, né? Porque ainda operava numa lógica de uma sociedade tradicional, mas a sociedade não tinha mais força de tradição. Né? Então, acabava que a psicanálise, quando se fazia assim, ela acabava segregando aqueles que não se adequavam a esses modelos identificatórios. Por isso, Lacan lança um desafio. Ele pergunta aos analistas como eles responderiam à segregação, trazida à ordem do dia por uma subversão sem precedentes e com seu conceito de objeto A, né, que nos faz entender a inexistência de um sentido que nos dê uma garantia identitária, né? Abre-se aí uma possibilidade para que cada um possa construir uma significação, ainda que provisória, ainda que incompleta, né, para tratar isso que angustia. Então, o Lacan, ele convidava os analistas a responderem teórica e clinicamente à subjetividade da época. De forma alguma, a minha tese, ela esgotou o tema da segregação em Lacan, que por sinal se complexifica a partir do seminário 17, quando ele vai falar dela como fundamento do laço social e que para alguns autores é mesmo um outro aspecto da segregação, distinto desse de efeito dos avanços da ciência, que é o que se relaciona com a temática da adolescência. Eu só tenho a agradecer ao Psilax e à pessoa da Andréa Guerra, que foi a minha orientadora, por dar lugar à minha causa, que inclusive continua reverberando e me fez chegar num outro laboratório de pesquisa, que é o Além da Tela, também da UFMG, até porque Lacan chega a falar como que os meios de comunicação de massa, o avanço dos meios de comunicação de massa, e a gente pode pensar a proliferação das imagens, ia incrementar a segregação, que é algo que eu não deixo mesmo de escutar no consultório, né, como essas identidades imaginárias são ainda mais difíceis, né, de serem sustentadas pelos sujeitos e produz bastante sofrimento e embaraço no laço com o outro. É isso, eu agradeço. Se vocês quiserem deixar um comentário ou uma pergunta, eu vou adorar ler, e até a próxima.